Um salve para vocês, galera! Tudo bem? Como anda a vida de vocês? Como vocês estão? Pessoal, hoje eu queria primeiro começar agradecendo o carinho de todo mundo, como vocês são receptivos, amorosos, carinhosos, gente de tudo quanto é estado, gente que eu não imaginava que pudesse ser tão acolhedora. Minha eterna gratidão para vocês, meus clientes de algum tempo, meus amigos, minha família. Vale muito a pena perceber que a gente é carinhado, né? Que a gente doa amor e a gente recebe amor em troca. Então, assim, minha eterna gratidão, tá? Hoje eu queria falar para vocês, uma inscrita me pediu para falar sobre dependência emocional. Eu não me esqueci, tá na minha listinha, eu chego lá, tá bom? Hoje eu queria falar sobre as emoções básicas. Gente, já ouviram falar em Divertidamente? É um desenho animado muito fofo, inclusive, mas que ajuda a gente a entender como funcionam as emoções básicas dentro do cérebro, né? Qual é a função das nossas emoções? De fato, as emoções existem para movimentar a vida da gente, para mostrar o que está em desequilíbrio, mas a principal função das emoções é gerar na gente respostas e comportamentos que garantam a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, né? Então, as emoções básicas são o medo, a raiva, a tristeza, o nojo e a alegria. E em função dessas emoções básicas, a gente cria uma série de outras emoções que vão fazer parte do nosso percurso enquanto seres que interagem, seres que existem, né? Então, o medo, né? Vou começar pelo medo, que eu acho que é uma coisa que trava a gente. Então, assim, o medo normalmente ele é uma emoção, um mecanismo de proteção, né? Ele tenta nos proteger de coisas que podem ser reais e às vezes irreais. Eu posso ter medos de várias ordens, medo de escuro, medo de sair na rua, medo de dirigir, medo... Quase sempre ele está atrelado a uma ideia de insegurança, né? Mas a emoção básica é o medo. Então, ele também serve para gerar na gente uma criatividade e levar a gente a uma ação, né? Quando você enfrenta o seu medo, você consegue tirar, explorar, extrair coisas positivas desse processo. A raiva, ela impulsiona a gente, a gente é criado socialmente para acreditar que não pode sentir raiva, que sentir raiva é errado, né? Que não podemos exercer a raiva, e na verdade isso é uma grande balela, porque a raiva é uma emoção básica, todo ser humano vai ter ela como instinto, como parte do que é primitivo, e na verdade a grande questão é como a gente desenvolve a raiva, como a gente lida com a raiva. Eu sempre brinco, eu não posso pegar um porrete e sair dando uma retada na cabeça das pessoas toda vez que a minha raiva vier à tona e eu sentir vontade de fazer algo nesse sentido. Eu vou ter grandes prejuízos se eu for por esse caminho. Não é que eu não posso, eu posso, mas desejando conviver socialmente não é desejável, né? Porque isso vai trazer consequências importantes para mim. Então, na verdade, a gente tem a raiva e a gente precisa aprender a dialogar com a raiva. Existem algumas situações em que a gente não vai conseguir dominar primariamente ela, porque vem num impulso muito grande, principalmente quando a gente reprime, contrai. Quando ela vem de forma muito explosiva. Então, nesse momento, o mais adequado é sempre sair de perto da situação, é sempre evitar o confronto, porque aí você evita problemas mais sérios, né? Mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais na raiva, porque acho que tem um território importante que a gente precisa explorar, principalmente na sociedade que a gente está vivendo nesse momento, tá? Mas dando sequência às nossas emoções básicas, tristeza.
também é uma coisa bastante... a gente entra em contato com ela de muitas formas e em muitos momentos ao longo da vida. E também é uma coisa... a tristeza, ela sinaliza quando as coisas já não estão mais fazendo sentido, quando você não está em equilíbrio, quando não está ressonante, sabe? Não está em harmonia. Então, é muito importante que a gente preste atenção. Por quê? Porque a gente tende a sempre não querer entrar em contato com emoções negativas. E aí, o que acontece? Vai acumulando... E o corpo vai criando outros meios de tentar sinalizar. A gente pode deprimir, a gente pode ir para uma depressão mais séria. Alguns quadros chegam a estágios de melancolia. Então, assim, é importante que a gente dê a atenção necessária para a nossa vida emocional, para conseguir entender o que a gente está sentindo. Eu sempre falo disso. Vocês vão perceber e eu sempre vou falar. Na verdade, ela também, quando a gente tem algumas perdas importantes, decepções importantes, ela auxilia nesse processo. Eu preciso viver a tristeza, eu preciso entender que alguma coisa dentro de mim está afetado, né? Para que eu consiga, a partir desse sentir, descobrir outras fontes de readaptação, outras fontes de equilíbrio diante do processo. Então, assim, a tristeza é uma coisa que sinaliza coisas importantes pra gente, em que algum momento eu preciso olhar para ela, viver ela, apenas não me deixar ser dominado por ela, né? Alegria. Alegria, quem não quer, né? Potencializa a energia da gente, motiva a gente, ajuda a gente a tomar decisões mais equilibradas. A alegria é uma fonte importante de vigor, né, de êxtase, né? Então é uma emoção bastante pertinente. Aí eu vou falar para vocês do amor, porque o amor eu ousaria dizer que ele tem todas essas emoções, ele engloba tudo, né? E quando a gente sente amor, a gente tem transformações profundas, né? Uma sensação de plenitude, de equilíbrio, de harmonia, de inteireza, né? Se é que eu posso usar esse termo. Fato que uma emoção básica, como eu falei, ela pode gerar uma série de outras emoções. Então, assim, quase sempre quando a gente vai explorar outros tipos de emoção, a gente chega no ponto de origem, que é uma dessas energias básicas das quais eu estou falando, emoção básica aí, né? Não é energia, emoção. Gente, o cérebro da gente, ele tem uma estrutura chamada sistema límbico, né? E através desse sistema límbico, a gente trabalha as nossas emoções. Ele é responsável pelas nossas emoções. Motivação, aprendizado, memória, enfim, né? Isso tudo funciona dentro do sistema límbico. Cada experiência que o cérebro da gente recebe, ele tem um estímulo e através desse estímulo ele libera um hormônio que vai seguir um caminho neural, né? E através disso ele manifesta as nossas emoções. Isso desde do intraútero, sabe? Intrauterino, né? Que fala. Enfim. Mas isso gera um estado emocional da gente, né? E através desse estado emocional, a gente classifica entre emoções positivas e emoções negativas, né? As emoções positivas, alegria, gratidão, amor, elas trazem respostas, como eu falei, que impulsionam a gente, que motivam a gente a seguir, sabe? A viver, a dar um sentido para as coisas, né? Salvo engano, eu acho que é dopamina e serotonina. Serotonina e endorfina, é isso.
Dopamina, serotonina e endorfina são responsáveis pelas emoções positivas, né? Emoções negativas, quais são elas? Medo, raiva, tristeza, culpa, são também respostas, né, desse processo que eu estou descrevendo para vocês, que paralisam a gente, instigam a gente à fuga ou ao ataque ou a alguma resposta em desequilíbrio, quase sempre, né? E aí, neste caso, o hormônio responsável por essas emoções é a adrenalina, tá? Quanto mais for frequente algum tipo de emoção na nossa rotina, mais habituado meu organismo vai ficar em responder, né, a essas emoções. Por exemplo, eu começo a usar algum tipo de droga, essa droga me gera uma excitação, uma alegria, uma euforia, um êxtase, e nossa, quando eu saio disso eu vou normalmente por uma queda brusca de tristeza, angústia, ansiedade, inquietude. Claro que o meu corpo quer viver a parte positiva, o êxtase, a alegria, a euforia, então eu vou buscar meios de ter essa excitação novamente. Isso fala para nós, claro que instintivamente a gente quer viver o bom e não quer viver o ruim, né? Inclusive nós somos construídos socialmente para isso também. Mas fato que aí eu vou buscar esse tipo de emoção, né? E por isso, inclusive, que se criam construções sociais que vão fundamentar, de repente, o vício, né? Porque o alcoolista ou o drogatício, quando ele tá naquela fase eufórica, aquilo é maravilhoso, né? Ele tem, de fato, uma euforia, um êxtase, que são emoções muito positivas, num grau muito intenso, e a pessoa quer viver aquilo, ela quer ficar dentro daquilo. Então, por isso, a rotina de buscar mais, e em função disso, a gente não olha o lado negativo, que sempre vem junto com o processo, dentro desse quadro que eu estou descrevendo. Mas o corpo acaba ficando viciado, né, em sentir aquilo, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Por isso a importância da gente de desenvolver a inteligência emocional, porque é ótimo quando eu tô na euforia, mas eu tenho que entender que vem a depressão, eu vou deprimir também na sequência, isso é parte do processo, né? Claro que eu não estou falando sobre se viciar em nada, eu não estou falando de forma positiva sobre a questão dos vícios. Eu estou analisando como isso funciona a nível orgânico, tá? E emocional, né? Então, como eu falei, eu queria falar um pouquinho dos tipos de raiva, porque a gente vê hoje a sociedade muito, como que eu vou dizer? Muito à flor da pele, muito intolerante, muito reativa, vivendo essa raiva com muito mais naturalidade, com muito mais espontaneidade do que de fato nós gostaríamos que fosse vivido. Volto a dizer, nenhuma emoção deve ser reprimida, mas é a maneira como a gente vive essas emoções, tá? Isso faz toda a diferença no processo. Então, a raiva, ela existe, você vai sentir ela, e ela é parte de um equilíbrio emocional quando você sabe administrá-la, né? Gerenciar a emoção, isso é muito importante, né? Para que ela não traga prejuízos nem perdas aí ao longo da vida da gente. Como eu disse, a gente é educado para entender que qualquer manifestação de raiva é um comportamento errado, perigoso, e que a gente tem que ignorar, a gente tem que
engolir, sabe? Proibir essa emoção de existir, mas a raiva, a gente vive essa emoção em torno de 2 minutos. Então, se em 2 minutos você sentir aquilo e conseguir não ser dominado por ela, não ser contaminado por ela, você vai... Depois ela tende a baixar, né? A adrenalina tende a baixar e você consegue ir entrando em contato com outras emoções, né? Então, esses 2 minutos aí, eles são, de fato, cruciais, né? Mas em 2 minutos buscar o autocontrole. Se eu não conseguir o autocontrole, eu procurar me retirar do lugar, me retirar daquilo que está gerando em mim essa raiva. Então, vamos lá. A raiva, ela tem alguns viés, né? Algumas vezes ela é motivada por indignação moral, ela é motivada por injustiças sociais, ambientais, étnicas, enfim. E o que normalmente causa na gente? Ela desencadeia uma falta de autonomia para resolver as coisas. Ela como é que eu vou dizer isso? Ela vai de encontro com os nossos valores pessoais. É como se isso não tivesse em alinhamento, né? Então, é uma raiva que, a princípio, é vivida justificável. Eu tenho um motivo real para sentir essa raiva, né? Como que eu gerencio isso? Eu, de fato, não devo me resignar quando é uma raiva desta ordem. Existe uma justificativa para isso, né? Então, mas entender que eu preciso de adotar uma postura submissa diante daquilo que me incomoda. Não necessariamente aceitar, mas transformar aquela minha raiva, aquela minha ira inicial numa luta, numa motivação, como que eu vou colocar aqui? Num sentido mesmo, tornar aquilo ali um objetivo, sabe? Eu criar um meio de lutar por aquilo que eu acredito dentro daquele posicionamento. Usar essa raiva como uma ferramenta de força para manifestar aquilo que eu acredito ser o correto, o adequado, que está de acordo com os meus valores, né? Isso é importante aí. E é uma maneira, eu acredito, de apaziguar isso dentro de mim enquanto eu estou vivendo esse processo, né? A gente pode falar de, por exemplo, a indignação social que a gente tem quando a gente vê tanta desigualdade e tanta manifestação de preconceito, tanta... Enfim, tem vários meios da gente compreender esse tipo de raiva, né? É uma raiva justificável, existe um sentido para aquilo real. Raiva por aborrecimento. Então, assim, isso é uma das coisas mais recorrentes e comuns que a gente vive, né? Diariamente, a gente lida com situações externas que nos chateiam e a gente tende sempre como é que eu vou falar? A gente acredita que os outros estão tentando prejudicar a gente, né? E aí é importante entender que o outro é um universo paralelo. Por vezes ele não tá querendo prejudicar você, por vezes ele nem tá se dando conta do quanto ele pode estar te afetando. Claro que existem aqueles que procuram a intriga, procuram o conflito, mas a gente não pode generalizar num mundo de 7 bilhões e 750 milhões de pessoas que todas as pessoas têm o mesmo perfil e funcionam da mesma forma. Isso seria, sabe, inviável, né? E algumas pessoas realmente apenas estão vivendo o mundo delas, do jeito delas, da forma delas, e a gente está associando coisas às vezes que só existem na nossa fantasia, não fazem parte de uma realidade, né? Como que a gente
O que normalmente causa isso? Sempre a gente acreditar que é alguma coisa com a gente levar sempre para o nosso lado pessoal, a questão é comigo. E não é. O centro da rotação da Terra não gira em torno de nós, de nenhum de nós. Graças a Deus. Como que a gente gerencia isso? Perceber que o quanto eu posso estar sendo reativo às manifestações, procurar primeiro determinar as coisas, determinar as situações, entender o que está acontecendo de fato. Perceber se o outro de fato tem a intenção de me prejudicar, a intenção de me aborrecer. E procurar não ser reativo dentro desse processo. Procurar prestar atenção nos gatilhos que me geram quando uma pessoa funciona de determinada forma comigo. Porque quase sempre isso está associado a gatilhos nossos, de um processo histórico inteiro, tá? E não especificamente de uma situação pontual. Claro que isso pode acontecer, mas via de regra quase sempre está associado a gatilhos, sabe? Como se eu tivesse sempre sendo perseguido, maltratado, enfim. Então é importante procurar não ser reativo e observar os gatilhos que estão manifestando isso dentro de mim, tá? Existe o tipo de raiva que é aquela mais agressiva, uma raiva mais combativa mesmo. Então, assim, ela faz com que o indivíduo perca a cabeça, é aquela pessoa que vai do 0 ao 100 em questão de segundos e devido à intensidade de determinado momento, ela literalmente perde a linha. É um tipo de raiva mais hostil mesmo, mais agressiva, mais combativa, né? Essa é a palavra mesmo. Como ela é causada? Quando a gente aceita a provocação, quando você se sente intimidado e você entra na dinâmica do outro, você deixa com que o outro assuma o controle da sua vida emocional, porque uma vez que ele te intimida ou ele te estimula, te chama para uma competição, para uma disputa, para uma hostilidade generalizada, gratuita, e você conecta com aquilo, você se permite viver aquilo, você está deixando com que ele tenha o controle da situação, né? E isso quase sempre isso quase sempre dá um estrago absurdo, sempre dá uma coisa ruim e precisamos procurar evitar isso o máximo que for possível. Procurar não revidar, então é a mesma coisa de não ser reativo, mas num sentido mais profundo, porque a gente está falando de pessoas que provocam, que gostam dessa provocação, que gostam desse conflito, que gostam desse embate. Procurar não revidar automaticamente, respirar fundo, sabe? Abstrair, pensar em outras coisas, as pessoas que estão do lado, o quanto você tem a perder dentro de uma situação dessa, quando você reage. Procurar reagir de forma mais equilibrada dentro daquilo que for possível naquele momento. E, volto a dizer, se não for possível ter uma reação equilibrada, procure evitar o processo, saia de perto, não entre em embate. Porque as chances de você viver coisas que às vezes não tem volta é muito grande. A palavra proferida, ela não tem volta. Então, é importante a gente prestar atenção o quanto a gente permite que as pessoas nos contaminem com a emoção delas, com o comportamento delas, né? Existe a raiva de birra, né? Que são aquelas explosões quando a pessoa normalmente ela não tem um desejo atendido, ela não tem uma necessidade cumprida. E aí ela quase sempre são aquelas pessoas mimadas, sabe? Que elas agem de forma irracional, é mais ou menos isso. Então, essa birra, ela normalmente ela é causada por pessoas que ou estão em crise, ou pessoas que foram criadas de uma forma sem limite. Então, tudo é possível, tudo é tolerável, você passa a mão na cabeça dela ao longo do processo histórico, e ela entende que ela
ela pode tudo e as coisas têm que ser do jeito delas, no tempo delas e da forma delas. E aí o que acontece? Numa situação momentânea, quando ela é contrariada, aparece esse traço de personalidade, sabe, de intolerância, de dificuldade de ser empático, de não saber não saber frustrar, não saber ser contrariado. Como que a gente gerencia isso? Então, esse é um processo mais longo, porque quase sempre está atrelado a coisas de processos interiores da criança interior dela, da forma de criação, tem uns outros viés dentro desse tipo de raiva aí. A gente vai precisar aprender a enxergar o outro, aprender a partir da concepção de que existem outros pontos de vista, que as pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente da gente, e que o outro tem o direito de não ser aquilo que eu quero, não fazer aquilo que eu quero, e tudo bem, desde que isso não me agrida de forma, como que eu vou dizer, física, emocional, psicológica, mas o outro tem o direito de ter as próprias escolhas, de ter a sua própria forma de pensar e agir. E a gente precisa encontrar um consenso, uma coisa que respeite o outro, que equilibre a relação, a convivência, o direito de ser do outro, que é tão relevante quanto o nosso. Também entender que compreender, sabe, que o outro às vezes vai viver essa emoção de forma inapropriada. Então, assim, às vezes você pega a pessoa num dia em que ela não tá boa, ela não tá bem. E ela tá naquela manifestação. Isso não necessariamente tem a ver que a pessoa tá sempre certa ou sempre errada, ou que de alguma forma aquilo tá diretamente associado a mim, né? A gente sempre reage de uma forma a acreditar que a questão tá falando de mim e nem sempre tem a ver com isso. Independente da situação que gera raiva na gente, é sempre fundamental a gente procurar apaziguar a emoção quando ela vem, porque ela vai vir e ela existe. A gente não evita esse tipo de emoção, mas a forma como eu vou vivê-la, a forma como eu vou trabalhar ela, tá bom? Gente, hoje eu queria ler um poema para vocês que fala dessa questão. Eu tava lendo esses dias, eu achei tão lindo, eu vou ler aqui para vocês, tá? Forjando armadura, Rudolf Steiner. Nego-me a me submeter ao medo, que me tira a alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver e não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir o meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar. Não quero filosofar por medo que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável. Por medo de não me sentir seguro no novo. Não quero fazer-me de importante porque tenho medo de que se não poderia ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim.
É isso. Espero ter sido contribuição de alguma forma para vocês. Um abraço, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Estejam sempre na luz. Até a próxima.